Olá, o estúdio com vocês, Catarina Nesterenko. Hoje, Netunes ucranianos bombardearam fábrica de drones em Taganrog, tudo em chamas, derrota perto de Sund. A tentativa de avanço na fronteira resultou em uma catástrofe para os russos. Os ocupantes têm montanhas de corpos. A Bielorrússia se prepara para abrir a segunda frente e reforça o escudo aéreo. Do que Lukashenko realmente tem medo e de onde ele espera os ataques? Lituânia e Letônia fecharam o céu e o premier eslovaco Fico foi barrado no desfile de Putin. O mundo está à beira da guerra total. Os Houthis e Iemenitas ameaçam Trump com o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb e as forças especiais do ZEU já iniciam o desembarque em navios iranianos. O ZEU prepara um golpe contra os ladrões de tecnologia. Sanções severas contra a China e a Rússia pelo roubo de uma rede neural americana. A Ucrânia estabeleceu mais um recorde no céu. Um drone interceptador lançado de uma plataforma marítima abateu um Shahed russo de forma épica. A socialite Victoria Bonia vai contra o sistema e agrediu o deputado Milonov e o propagandista Solovyov. E o paizinho bielorrusso, de 71 anos, arranjou uma nova amante com meio século de diferença. Tudo isso em apenas alguns segundos. Mas agora, deixe seu like e se inscreva no canal Ucrânia Hoje para não se perder na imensidão do YouTube. Pois bem, vamos começar. Os russos não esquecerão a noite de 19 de abril tão cedo. A cidade russa de Yeisk, na região de Krasnodar, foi atacada por drones. O impacto ocorreu na área do porto, segundo analistas do SINT. Buryachok, saia da janela! Sai daí, ratinho! Fecha a janela! Os russos afirmaram que o que caiu na área do porto foram supostamente destroços de um VANT. Taganrog também no Muruvim. Mísseis Neptune ucranianos atingiram a fábrica que produz os VANTs Atlantiero. A empresa é uma instalação-chave do complexo militar na região. A fábrica produz os drones Monia e também componentes para os drones pesados Orion. O Estado-Maior confirmou o ataque. O ataque causou um incêndio no local, reduzindo a capacidade da Federação Russa de produzir VANTs. Também foi atingido um depósito de munição em Trudovoie, em Zaporizhzhia, depósitos em Mangos, Topolinoye, Mariupol e Izmailoye, e tanques de combustível perto de Novopoltavka. Em Tuapse, a refinaria de petróleo foi danificada, incluindo a unidade AV-12, reservatórios e a infraestrutura do terminal. Enquanto as autoridades russas dizem que a defesa aérea abateu tudo, os ataques ucranianos deixam até os propagandistas histéricos. E não apenas os apoiadores comuns, mas o próprio Volodya Solovyov. O propagandista de língua suja sugere que os responsáveis pela falha na defesa aérea russa devem ser punidos. Folgados da retaguarda. Espero que quem ainda usa a farda e não fez o seu trabalho já esteja nas unidades de assalto. Enquanto isso, em Sebastopol ocupada, reservatórios de combustível russo queimam pelo segundo dia após o ataque de drones. O comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Madiar Brovdi, confirmou que os drones ucranianos bloquearam as rotas logísticas do inimigo. Dizem que a Ucrânia queima 100 milhões de dólares do orçamento russo todos os dias. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos pelo apoio e estamos orgulhosos de ter espectadores tão sensatos. Comentem abaixo de qual país vocês nos assistem e se aí apoiam a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os comentários de vocês com prazer, mas por enquanto vamos continuar. A seguir, o mais interessante. As forças ucranianas frustraram o ataque russo a Chassivyar. Soldados da 24ª Brigada e unidades adjacentes repeliram a tentativa de avanço. O inimigo tentou romper a defesa ucraniana por 2 dias seguidos, mas sem sucesso. Os militares ucranianos repeliram o ataque e destruíram blindados, veículos e tropas inimigas. Curiosamente, na véspera, propagandistas russos reclamaram da piora da situação do exército russo na cidade. Ao mesmo tempo, o correspondente de guerra ucraniano Bogdan Miroshnikov afirmou que a Rússia intensificou os ataques na região. Na realidade, os ocupantes intensificaram os ataques para avançar o máximo possível tanto em direção a Kostiantynivka quanto a Drushkivka. A situação é realmente difícil. Nossos guerreiros defendem no limite de suas capacidades e não deixam o inimigo avançar muito. O ataque russo também fracassou na fronteira da região de Sumy. O combate ocorreu na área de Myropyra.
os ocupantes lançaram veículos blindados com proteção reforçada no ataque. No entanto, os cossacos ucranianos não apenas pararam a ofensiva, mas causaram perdas significativas aos russos. Os operadores de drones desempenharam um papel importante na repulsão do ataque. Tentando ter sucesso, os russos, segundo um militar de codinome Mutinoi, enviaram soldados para a direção de Oleksandrivka, mas os recém-chegados logo acabaram. As forças ucranianas trituraram mais uma leva de bucha de canhão. Nossos paraquedistas agiram com frieza e acalmaram a situação. O ar está literalmente infestado de drones FPV. Cada surtida literalmente despedaçava os ocupantes. A tentativa de romper a linha parece uma piada de mau gosto. Eles são encurralados antes mesmo de entenderem para onde estavam indo. Sem sincronia, sem cobertura, apenas avançando sob as câmeras dos nossos pássaros. Derrotaram os russos também na região de Zaporizhzhia. Lá, as Forças Armadas da Federação Russa tentaram um ataque de motocicleta, mas sem sucesso. Soldados do 225º Regimento de Assalto aniquilaram os ocupantes. Em algumas direções, os militares russos, pelo contrário, reduziram a atividade. Mas, segundo o porta-voz das Forças Conjuntas da Ucrânia, Viktor Trehubov, isso não significa que a Federação Russa desistiu dos planos de ofensiva. Eram várias dezenas, agora são menos de 10. Mas isso tenho certeza absoluta, é um momento temporário. Eles ainda vão tentar, vão continuar vindo. Inclusive, tentarão avançar ativamente em Sumy e Kharkiv. Em Kharkiv, eles não perdem a esperança em relação a Kupiansk. Tanto em Sumy quanto em Kharkiv, não perdem a esperança de criar uma zona de controle na fronteira. Enquanto isso, as Forças Armadas da Ucrânia seguem destruindo pessoal e equipamentos inimigos. Em Zaporizhzhia, o grupo Lazarus da Guarda Nacional, com os pássaros de Madiar e o Nêmesis, destruiu um sistema pesado, Sontsipiok. O foguetório foi impressionante e muito doloroso para os russos, pois uma única unidade dessas custa $8 milhões. Mas as forças de defesa da Ucrânia não estão eliminando equipamento inimigo apenas em território ucraniano. Na região de Kursk, a mais de 20 quilômetros da fronteira ucraniana, drones de fronteira da Brigada Pássaro de Aço destruíram 2 canhões de Asint-B. Eu não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma ordem imensa que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas e, se não puderem ajudar financeiramente, deixem palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. O Voevoda continuou a transmitir. O blogueiro militar russo Alexei Zentsov, autor do canal do Telegram Voevoda Transmite, desistiu da ideia de suicídio e voltou para a unidade. Olá a todos. Voltei voluntariamente para a unidade. Obrigado aos meus pais, obrigado aos amigos que me convenceram a não cometer o erro de tirar minha própria vida. Prometeram que passaria pela prisão preventiva, mas que depois voltaria a lutar. Vamos ver como será daqui para frente? Lembrando que, antes, Zentsov falou sobre pressão do comando e declarou a intenção de cometer suicídio. Meu codinome é Voivoda. Sou piloto de K-52 e também autor do canal do Telegram Voivoda Transmite. Se você está vendo este vídeo, significa que eu já não existo mais. Um processo por desacreditar o exército russo foi aberto contra ele, mas em vez da prisão, decidiram mandar o apoiador da guerra para o fronte. Essa é a essência dos patriotas de fachada russos e da máquina do Kremlin. Não conseguem levar nada até o fim e não mantêm a palavra. Mas talvez as Forças Armadas corrijam a situação no fronte, como o blogueiro Voivoda desejava há 3 dias. Eles estão se preparando. Lukashenko vai permitir que Putin arraste a Bielorrússia para a guerra contra a Ucrânia. O ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que a Bielorrússia se prepara para abrir um segundo fronte. A Rússia vê a Bielorrússia como um segundo fronte que ela gostaria de abrir contra a Ucrânia. Lukashenko é uma raposa astuta. Ele entende bem que, não importa o sistema de defesa aérea, se atacarem a Ucrânia responderá com muitos drones e mísseis, mas vamos nos defender. Não é isso que ele quer. O sonho dele é manter a Bielorrússia como uma quase ilha, uma União Soviética preservada, sem que seus soldados morram ou suas cidades sejam destruídas. Mas o Putin, obviamente, está arrastando ele para essa história.
Lembrando que surgiram informações de que os bielorrussos estão construindo estradas na fronteira com a Ucrânia e preparando posições de artilharia. Como afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, isso mostra que há tentativas da Rússia de envolver a Bielorrússia na guerra. Instruiu os canais competentes a alertar a liderança de fato da Bielorrússia sobre a prontidão da Ucrânia para defender sua terra e independência. A natureza e as consequências dos eventos recentes na Venezuela devem dissuadir a liderança da Bielorrússia de cometer erros. O IRADER, por sua vez, até mostrou os locais onde a Bielorrússia está desenvolvendo infraestrutura militar. Áreas de objetos de infraestrutura militar que as Forças Armadas da Bielorrússia têm fortalecido recentemente. Novo posto avançado de Svechia, distrito de Narovliansk. Um novo posto de fronteira está sendo construído a 860 metros da vila de Svechia, bem próximo à fronteira com a Ucrânia. Na região de Gomel, no território do antigo acampamento Chaika, continua a construção de uma nova cidade militar a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Em janeiro, começou a fase ativa da construção de um grande campo de treinamento perto da estação Yakimivka, distrito de Reshitsky. Outras infraestruturas. Os bielorrussos estão construindo ativamente barragens e aterros, como o Desvio Leste, em particular para a movimentação de equipamentos nas áreas de Yakubivka e Shenk. Lukashenko também planeia construir um posto de fronteira na vila de Karpivka, distrito de Loivsk. Logo, o Centro de Combate à Desinformação afirmou que a Bielorrússia parece ter recebido a tarefa da Rússia de manter as forças de defesa da Ucrânia sob pressão antes de sua tentativa de ataques na primavera e no verão no leste e no sul. Diante de tudo isso, Lukashenko também assinou um decreto sobre a convocação de oficiais da reserva para o serviço militar. Mas ainda não se fala em uma ofensiva em larga escala. Segundo o fundador da unidade Kraken, Konstantin Nemichev, o que se pode esperar são provocações na fronteira. Um dos amigos de Putin, Viktor Orbán, foi neutralizado. Mas há outro personagem na Europa que é muito próximo ao Kremlin, Robert Fico. Mas está cada vez mais difícil para os simpatizantes do Kremlin viverem no mundo civilizado. Por isso o primeiro-ministro eslovaco está quase impedido de viajar. Fico não consegue voar para Moscou. O primeiro-ministro da Eslováquia não sabe como chegar até Putin no dia 9 de maio. Vejam só, ele foi convidando para o dia da vitória, mas a Lituânia e a Letônia fecharam o espaço aéreo para o avião do político. Por causa disso, Fico está furioso porque não o deixam ver o amigo e estão restringindo um líder europeu livre. A Lituânia e a Letônia já informaram que não permitirão sobrevoo em seus territórios durante o voo para Moscou. Bem, países membros da União Europeia não permitirão que o primeiro-ministro de outro país membro da União Europeia voe sobre seus territórios. Bem, caro Robert, não fique triste. Na internet já sugeriram várias opções de rotas potenciais para você. Minha favorita, Bratislava, Sérvia, Marte, Kremlin. Não precisa agradecer. Mais um recorde ucraniano para conta. Pela primeira vez na história, um Shahed foi abatido por um drone interceptador lançado de uma plataforma marítima não tripulada. Basicamente, um drone no mar caçando um drone inimigo no céu. Isso parece fantástico. Isso foi feito pelos combatentes da Divisão de Sistemas de Superfície Não Tripulados da 412 Brigada Nêmesis das Forças de Sistemas Não Tripulados. Bravo! Sem dúvida, os melhores. Os Estados Unidos estão aprendendo com a Ucrânia e mudando seu próprio exército. Isso foi declarado pelo secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, durante uma audiência na Câmara dos Representantes. Segundo ele, o exército ucraniano praticamente redefiniu a guerra moderna, principalmente graças às rápidas inovações e ao uso eficaz da tecnologia no campo de batalha. Driscoll enfatizou que os Estados Unidos não apenas apoiam a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra em grande escala, mas também estão adotando ativamente sua experiência. Eles mudaram fundamentalmente a maneira como as pessoas lutam. Eles fizeram um trabalho incrível em inovação. Eu declaro publicamente que estão aprendendo muito com eles e mudando graças às lições que eles nos deram. Trata-se, em particular, do desenvolvimento de sistemas não tripulados, táticas de drones e rápida adaptação aos novos desafios no fronte. Ao mesmo tempo, a cooperação continua em nível político. Dan Driscoll participou repetidamente de negociações internacionais envolvendo a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, e também visitou Kiev.
Durante as visitas, ele manteve conversas com o presidente Volodymyr Zelensky e representantes do governo sobre o desenvolvimento da cooperação em defesa, em particular na produção de drones. Dessa forma, a experiência da Ucrânia já está influenciando hoje não apenas o curso da guerra, mas também a transformação de um dos exércitos mais poderosos do mundo. As Forças Armadas da Ucrânia passaram para a segunda fase de formação do sistema de corpos. Assim, os corpos, sempre que possível, já recebem seus próprios conjuntos de tropas em suas áreas de responsabilidade, segundo o comandante em chefe Sirski. Mais sobre essa reforma das Forças Armadas da Ucrânia na nossa reportagem. Grandes mudanças no front. O exército ucraniano está se reestruturando em plena guerra. O novo sistema de comando, a reforma dos corpos, já começou e dizem que pode mudar o rumo das operações de combate. A primeira fase consistiu justamente na formação dos quartéis generais dos corpos, os órgãos de comando. Para formá-los, é preciso pessoal treinado, não apenas oficiais com experiência. Segunda fase. A cabeça já foi moldada. O cérebro está funcionando, precisamos das mãos. O corpo, a estrutura do corpo, é composto por brigadas e outras unidades subordinadas. Agora, é preciso uni-las. Montar esse corpo. Na verdade, trata-se da transição para o modelo que os países da OTAN já usam há muito tempo. Lá, os corpos são responsáveis por setores inteiros do fronte e gerenciam grandes operações. Um exército de massa. Ele exige órgãos de comando de nível operacional e estratégico. Não é um pequeno exército expedicionário. Bem, foi isso que motivou tudo. A necessidade foi o que causou as mudanças. Antes, muitas unidades agiam separadamente. Agora estão sendo unidas em estruturas maiores, com áreas de responsabilidade claras e planejamento unificado. Mas qual é a principal diferença prática para o fronte? Não se deve vencer pelo heroísmo, mas pela organização das tropas, para que o soldado não precise justamente demonstrar heroísmo. Heroísmo significa que a situação já é extrema. E a máquina militar deve ser construída de forma que, através da organização, crie vantagem sobre o inimigo. Mas será que a nova reforma já está afetando o fronte? Especificamente, ela ajuda a conter o inimigo e a reduzir a perda de territórios? O sistema de comando de brigada por corpo permitiu eliminar aquela saliência de Dobropilha. Na mesma direção, o 7º Corpo de Assalto Aéreo está operando agora. O corpo também não está totalmente formado, mas a eficiência do trabalho permite manter a defesa no setor mais crítico até agora. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas realizam contra-ataques locais em certos setores do fronte. Mas a questão permanece. É uma ação situacional ou parte de uma estratégia mais ampla? O general Sirski afirmou que, neste momento, nós realmente retomamos a iniciativa no campo de batalha, o que é algo muito importante para as nossas operações. Em diversos setores diferentes, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram, de maneira bastante discreta e estratégica, acumular forças de forma secreta, realizar o desdobramento necessário e avançar para uma postura de defesa ativa, que é fundamental para garantir a segurança e o sucesso das nossas tropas. Os russos não esperavam por isso. Recentemente, o caráter da guerra também mudou. As forças ucranianas estão atacando cada vez mais o interior da Federação Russa, visando depósitos, quartéis e a logística inimiga. Tá pegando fogo desde as 2 da manhã, né? A segurança na retaguarda russa já não existe mais. Drones do Azov iniciaram uma verdadeira caçada à logística russa perto de Donetsk. Os drones ucranianos voam cada vez mais longe e com mais precisão. Eles atingem alvos onde,
até pouco tempo, a Rússia os considerava fora do alcance dos drones ucranianos. Toda essa interação e coordenação devem ser implementadas por um centro unificado. E aqui também, não é uma reforma estrutural, mas sim uma reforma no sistema de comando das Forças Armadas da Ucrânia. Mesmo durante a guerra, o exército ucraniano continua a se reestruturar e adotar novas abordagens, mudando a natureza dos combates. Os ataques de drones ultrapassam cada vez mais a linha de frente e atingem a retaguarda profunda, ampliando a zona de impacto. 10 bilhões de dólares. É exatamente isso que a Rússia pode receber devido ao afrouxamento das sanções. Diante da decisão dos Estados Unidos de suspender as sanções ao petróleo russo por 30 dias, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizou que a Rússia usará todo esse dinheiro na guerra. Por isso, é vital retomar as restrições. Cada dólar pago pelo petróleo da Rússia é dinheiro para a guerra. Mais de 110 petroleiros da frota fantasma de Moscou estão agora no mar. Eles carregam mais de 12 milhões de toneladas de petróleo russo que, graças ao alívio das sanções, podem ser vendidas novamente sem consequências. Isso representa 10 bilhões de dólares. Um recurso convertido diretamente em novos ataques contra a Ucrânia. Por isso, é importante que os petroleiros russos sejam parados, em vez de entregarem o petróleo nos portos. A Ucrânia já apelou aos Estados Unidos para que não afrouxem as sanções contra a Rússia. Mas o que a Casa Branca decidirá ainda não está claro. A única certeza é que Donald Trump adora jogar golfe e não quebra seu ritual de fim de semana, mesmo quando o Irã ameaça novamente fechar o Estreito de Hormuz. Recentemente, Trump convocou uma reunião de emergência devido ao ultimato do Irã, mas depois foi jogar golfe. Eles queriam fechar o Estreito de novo, como fizeram por anos, mas eles não podem nos chantagear. Mas os Estados Unidos não vão ficar parados. Trump envia representantes a Islamabad para negociar com o Irã e ameaça a destruição se Teherã não aceitar um acordo de paz. Dizendo que o tempo de ser bonzinho acabou e que o Trump vai conseguir o que quer. Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. E espero que aceitem, porque senão os Estados Unidos vão desativar todas as usinas elétricas e todas as pontes no Irã. Acabou, senhor bonzinho. É impossível prever exatamente o que vai acontecer a seguir, mas com a nova crise no Estreito de Hormuz, o Wall Street Journal informou que militares americanos planejam abordar navios ligados ao Irã nos próximos dias. O Comando Central dos Estados Unidos informou que as forças americanas já interceptaram 23 embarcações que tentavam sair de portos iranianos sob o bloqueio marítimo. A expansão dessa operação permitirá que os Estados Unidos controlem navios iranianos em várias partes do mundo, especialmente os que transportam petróleo fora do Golfo Pérsico, além de navios com armas que possam apoiar o governo iraniano. Os Estados Unidos realizam uma caça global aos petroleiros iranianos para isolar Teherã do mercado mundial e forçar negociações. Mas não é só o Irã que estão tentando forçar a paz, o próprio Trump também. Os Houthis do Iêmen ameaçam fechar o Estreito de Bab el-Mandeb se Trump continuar a impedir a paz. Esta é uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Por ela passa o caminho mais curto da Europa e do norte da África para o leste e o sul da Ásia, e também para a Austrália. A iniciativa de paz de Trump que claramente tomou o rumo errado. Rússia e China serão punidas por roubo. Nos Estados Unidos, começaram a discutir sanções contra a China e a Rússia por copiar a inteligência artificial americana. Republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos propuseram sanções contra empresas que copiam ilegalmente modelos avançados de inteligência artificial americana para criar seus próprios sistemas concorrentes. O projeto de lei correspondente, chamado de Lei de Prevenção ao Roubo de Modelos de Inteligência Artificial Americanos, foi apresentado pelo congressista Bill Huizenga com o apoio de John Mulliner, presidente do Comitê Especial da Câmara sobre a China. Mais detalhes na reportagem. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai considerar a imposição de sanções a empresas chinesas por copiarem modelos de inteligência artificial. São tecnologias de ponta que, consequentemente, podem ter um impacto sério, principalmente tanto no componente econômico quanto no militar da vida desses dois países. Ou seja, trata-se de uma rivalidade global dos Estados Unidos, tanto com a República Popular da China quanto com a Rússia.
A questão do roubo também não deixou a Rússia de fora. O projeto de lei proposto, conhecido como Lei de Prevenção ao Roubo de Modelos de Inteligência Artificial Americanos, obrigará o governo a identificar organizações na China e na Rússia que usem métodos impróprios de solicitação e cópia de modelos americanos. Consequentemente, trata-se de espionagem técnica, e neste caso falamos do uso de tecnologias americanas visando aumentar a eficiência da atividade econômica desses dois países e, principalmente, a inteligência artificial será usada no setor militar. Os alvos potenciais da lei podem ser empresas que enfrentaram acusações de extrair capacidades de modelos de inteligência artificial americanos, incluindo laboratórios chineses de inteligência artificial. A propósito, este não é o primeiro roubo de desenvolvimentos dos Estados Unidos. Tratava-se das ações da inteligência soviética no momento de obter informações sobre as capacidades do complexo industrial militar dos Estados Unidos no desenvolvimento de armas nucleares. A situação é análoga e, consequentemente, o mesmo ocorre com a inteligência artificial, ou seja, não existem mecanismos reais de pressão sobre a China e muito menos sobre a Federação Russa. Os republicanos na Câmara dos Representantes pedem que os Estados Unidos imponam sanções contra empresas chinesas que extraem indevidamente resultados de modelos de inteligência artificial americanos para desenvolver seus próprios sistemas concorrentes. Isso é a criação de um precedente para o aumento da pressão econômica, mas, enfatizo novamente, no momento, as alavancas de pressão econômica sobre a China e sobre a Federação Russa por parte dos americanos estão praticamente esgotadas. Ou seja, não passa de um pretexto informativo e uma oportunidade para declarar mais uma vez violações por parte da China e da Federação Russa para escalar a situação com esses países, tanto política quanto economicamente. Jornalistas notam que recentemente a OpenAI, Anthropic e Google começaram a trocar informações para detectar a chamada destilação adversária, na qual um modelo de inteligência artificial mais antigo, o professor, é usado para treinar um modelo mais novo, o aluno, para reproduzir as capacidades do sistema anterior, muitas vezes com custos bem menores. Embora a destilação seja permitida para treinar sistemas menores e menos sofisticados, ela viola os termos de uso das empresas de inteligência artificial se for usada para cópia não autorizada. Há vários dias, todos discutem o vídeo da apresentadora russa Victoria Bonia, que se dirigiu ao Putin, dizendo que no país está tudo mal e o czar não sabe de nada. Estão discutindo isso até no Kremlin. Com certeza, nós vimos, é bastante popular. Realmente tem muitas visualizações. Chamou a atenção do público nas redes sociais. É verdade. A propaganda do Kremlin, naturalmente, não se cala. E ao caracterizar Bonia, faltam palavras. E não é essa prostituta acabada que vai abrir a sua boca suja. E Solovyov não é um mílico. Aqui está o comentário do deputado da Duma, Milonov. Eu sinceramente tinha certeza de que a Bonia era algum tipo de acompanhante de Dubai. Acontece que não é de Dubai. Ela mora em Mônaco, fala coisas incompreensíveis com aqueles lábios, fica mexendo eles lá. Achei que Bonia fosse, bem, um desses nomes genéricos para mulheres que acompanham turistas estrangeiros do Oriente Médio em Dubai. Porque antes eles só andavam com camelos, mas aí viram que existem garotas branquinhas e agora andam com elas. Bonia respondeu aos insultos. Ela se deu ao trabalho de criar um vídeo inteiro com inteligência artificial, onde, como Homem-Aranha, ela enfrenta seus agressores. E claro, Victoria Bonia resolveu dar lição de moral nos patriotas para a guerra, dizendo que vai ensinar esses palhaços a se comportarem. Eu acho que, com a mesma facilidade que essas pessoas hoje insultam uma mulher que é mãe, uma mulher da Rússia, elas deveriam se desculpar. Também nos canais federais, também em seus próprios programas. E eu vou preparar um processo, com certeza. Vou preparar uma ação coletiva. Não quero decepcionar a Bonia, mas tentar convencer propagandistas, assim como Putin, é perda de tempo. Blogueiro pró-guerra, propagandistas, correspondentes militares e até Victoria Bonia. Na Rússia, continua crescendo o grupo dos que buscam a verdade, querendo abrir os olhos das pessoas e do próprio Putin para a real situação no fronte. E expressam descontentamento não só no Telegram, mas nos principais canais de TV.
De onde veio, de repente, tanta coragem desses comentaristas? E será que o Kremlin vai punir os propagandistas indesejados? Veremos isso em nossa reportagem. 23 milhões. Esse foi o número de visualizações que aquele apelo quase de protesto da apresentadora e blogueira russa Victoria Bonia ao Putin alcançou. Entre vocês e nós, o povo comum, existe um muro enorme e espesso, e eu quero atravessar esse muro. Embora o vídeo de 18 minutos fosse no estilo "o czar é bom, os nobres são ruins", o Kremlin ordenou que sua mídia controlada não falasse da Bonia. E não cabe a essa piranha acabada abrir sua boca suja. Bem, não é de se estranhar. O apelo de uma celebridade pelo celular acabou sendo mais popular do que toda a linha direta com Putin. Para ser sincero, eu mesmo fiquei um pouco atônito quando ouvi sobre isso. Eu sei disso. Isso é realmente um exagero. Mas a onda da verdade não pode mais ser parada. Depois da Bonia, outra estrela do reality Dom 2 tentou falar com Putin. No entanto, a Aisa logo delatou seu apelo. Quanto mais, quanto vocês precisam roubar? Até o Oklobista encontrou algo para criticar. Sim, aquele mesmo. Goida, irmãos e irmãs, Goida! Este louco se manifestou contra a decisão do Kremlin de restringir a internet. E tudo isso após semanas de choradeira constante de blogueiros Z, correspondentes de guerra e até dos principais propagandistas do Kremlin dizendo que tudo na Rússia vai mal. Também estamos desativando mensageiros e redes sociais. Então, no que estamos nos transformando? Isso mesmo, não estamos virando uma fortaleza sitiada. Estamos virando um pântano. É um pântano, entende? Mas o que os porta-vozes do Kremlin mais gritam é sobre os fracassos da tal operação militar especial. Acontece que nada está saindo conforme o plano. É muito triste que estejamos transformando a região de Belgorod em uma zona tampão, embora isso nem estivesse em pauta. E a zona tampão deveria ser um território totalmente diferente, de um país totalmente diferente. Tomamos um chiqueiro e já estamos alardeando para o mundo todo uma nova vitória. Temos cemitérios enormes em todas as grandes cidades. 5º ano de operação militar especial, Kiev em 3 dias. Essa busca pela verdade não é comum na mídia russa. E aí surge o pensamento, será que é uma rebelião? Não exagere. Mas voltando à realidade russa, esse nível de insatisfação de pessoas da mídia é simplesmente surreal. Isso é claro, uma canalização da potencial fúria popular. Porque, claro, a Rússia está grávida de uma rebelião do tipo Prigozhin. É uma tentativa de controlar, entender e sentir qualquer insatisfação para contê-la a tempo. E também ter margem para suas próprias punições, para ter que empreender. É exatamente assim que todos se desesperam, dentro do limite permitido pelo Kremlin. Relaxar nesse sentido, deixar a situação ocorrer solta, achando que tudo vai ficar bem por si só, seria errado. Não temos esse direito. Aí tá a resposta para o porquê de nenhum desses buscadores da verdade ter sido punido. Bem, quase nenhum. Pois há personagens que se excedem na crítica de coração. Claro. Por exemplo, o caso de Sergei Galitsky é incontrolável. O caso de Ilya Remezlo, que saiu no fim da semana do hospital psiquiátrico, é claro, incontrolável. Muitos surtos de blogueiros Z são incontroláveis, até porque não há o que controlar. São apenas pessoas comuns com o Telegram em punho. Por quê? Porque a insatisfação é objetiva, tanto com a situação econômica quanto com o tratamento das pessoas. O caso das vacas siberianas e os fracassos na guerra. Ao mesmo tempo, dentro da própria máquina de propaganda, a tensão aumenta. Os porta-vozes discutem entre si cada vez mais e chega até a haver brigas ao vivo. Eu vou, seu idiota! O que foi? O que foi? O quê? Qual é a sua? O que vocês estão fazendo? Seu idiota! O que foi? Eu te avisei, seu verga! Se é plano do Kremlin que eles se ataquem ou não, tá claro. Mas isso, de qualquer forma, cria uma ilusão de equilíbrio e diversidade de opiniões. E Putin também tem interesse nesse jogo. Vou te contar um segredo, sim. Até o caos controlado no Kremlin, eles tentam equilibrar.
Por isso, enquanto na TV e no Telegram é só verdade deles, no TikTok a contrapropaganda cresceu. Para rebater os patriotas que criticam o governo, blogueiros elogiam Putin, os heróis da guerra e expõem traidores. Esses vídeos seguem um padrão. Uma mulher jovem e atraente dizendo para a câmera que a guerra é justa, o Kremlin tá certo, a Ucrânia é culpada e o Ocidente mente. Essa é a estratégia atual do Kremlin. Um pouco de verdade para manter a confiança, mas só o suficiente para não questionar o sistema. Não é à toa que, junto com todas essas declarações de insatisfação, surgem informações de que, vejam só, que surpresa! Acontece que funcionários do 2º Departamento do FSB, o Departamento de Proteção da Ordem Constitucional e Combate ao Terrorismo, estão infiltrados em chats de protesto, de voluntários e de ajuda, monitorando tudo e tentando controlar todos. O Kremlin simplesmente decidiu renovar o formato e adicionar um pouco de honestidade à propaganda. Mas os limites dessa verdade ainda são definidos pelo governo e ultrapassá-los é proibido. Caso contrário, Lukashenko tem um novo interesse. Não, ele não se cansou das batatas. Ele apenas encontrou uma monomusa. Conheçam, Alia Koropkaya, 22 anos, modelo e participante dos concursos Miss Minsk e Miss Belarus. A mídia chama a jovem de amante do ditador bielorrusso. Ela acompanha Lukashenko regularmente em eventos e jogos de hóquei. O próprio bigodudo não esconde o interesse pela jovem de 22 anos, com atenção e presentes. Lukashenko apresenteia publicamente, bem ali nas arquibancadas. A primavera subiu a cabeça da barata bigoduda. Por hoje é só. Dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!